Professora, sobre a matéria ou sobre o assunto que a senhora pode? Porque já está com dúvida da aula de ontem? Não, é só porque teve um negócio que eu estava comentando com um amigo meu ali, e a gente ficou sobre o caso de pessoas que têm hepatite B, né, de forma vertical. Então, os pacientes recém-nascidos que têm. Então, se eu não me engano, o professor falou de 1 a cada 4 morrem disso. Eu não sei se isso era verídico ou não. A gente discute sobre isso depois, tá? Tu me cobra no final da aula. Mas em relação à disciplina da IPEC, vocês têm alguma dúvida? Não, né? Tá, são 36 alunos mesmo nessa turma, né? Mais alunos? Tá, depois eu vou fazer uma chamada para me ver quem está aqui na sala. Estou com uma lista aqui. Tá? Então, assim, todas as questões sobre prova. Tem uma pergunta aqui de vocês. Qual é o seu nome? Tadeu? Tá. Falou sobre forma de avaliação, como é que funciona nossas questões, nossas provas, participação, pontos. Mas aí você Falou 40 minutos então a gente assim, gente, aqui a gente está aqui para mostrar um pouco aí do mundo da dica, da infectologia para vocês. Vou falar por mim, eu, Carol, em relação às provas, eu sou o mais direta e reta possível, eu também espero isso de vocês nas provas, tá? As minhas aulas também vocês vão ver que são aulas mais diretas também, não tem muita história, muita fantasia, mas mesmo para vocês saberem reconhecer uma patologia, saber diagnosticar, saber pedir exames específicos e quem sabe saber tratar por aí quando vocês estiverem trabalhando aí pelo interior afora, tá bom? De acordo com o nosso cronograma, hoje a gente vai fazer a primeira abertura de caso clínico, tá? O caso clínico 1. E aí, em toda abertura de caso, não sei se o professor falou para vocês, mas a gente faz uma atividade valendo nota, tá? Daí daqui a pouco eu vou passar as questões para vocês já irem fazendo. Essa atividade vocês podem pesquisar no Google, podem vir aqui comigo na mesa tirar dúvida. Ela vale de 0 a 10 e isso vai ajudar vocês na nota do conceito de vocês, tá? Aí prova eu tirei 5, lamento, estava na sala, mas não tirou dúvida porque eu quis, a internet está todo mundo pesquisado, tá? É uma forma de ajudar vocês a ficarem com nota boa nesse conceito, né? E automaticamente ajudar na nota da prova também, tá bom? Aí pronto, estou de atestado, não fiz e não tem como também repor, porque são atividades de sala, tá? É de sala, não é para casa, é de sala. Ok? Certo? Alguma dúvida, algum questionamento? Não? Muito que bem, então. Vamos começar. Sobre a aula do dia anterior? Vão ser sempre do dia que antecede a aula. O caso, na verdade, ele já começou ontem com hepatites, né? Ele falou que A e B? A e B. Tá. Hoje vai ficar um pouquinho mais fácil para vocês, mas geralmente eu faço abertura de caso e aí a matéria vem logo em seguida. A conferência, certo? Ok. Então, pode falar a luz para mim, por favor? Agora ficar melhor para vocês irem lendo aí, eu vou ler com vocês, tá? Vocês têm alguma dificuldade em interpretar caso clínico, em estabelecer uma linha de raciocínio? Não está todo mundo sabendo tudo de como fazer um caso clínico? Não? Vamos descobrir agora. Vocês lembram da parte de anamnese, né? Que a gente vai lá, faz a história principal, a queixa principal do paciente, primeiro faz a identificação, né? Ver o nome completo e tudo mais, aí tem a queixa principal, história da doença atual, antecedentes, história patológica pregressa, história familiar, história social. Isso daí vocês lembram dessa ordem, né? Que vocês viram isso aí em semiologia, né? Em sêmio, né? Então tá. Eu vou começar aqui a passar os slides para vocês e aí a gente vai conversando. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode ir tirando, questionando, tá? Esses casos eles servem para vocês começarem a ter um raciocínio clínico, né? Pensar em qual patologia que pode ser, que o paciente pode estar apresentando ali, tá? Então bora lá. Oromon, 11 anos, sexo masculino, de etnia indígena, reside em aldeia indígena em zona rural do município de Guajarapiri, com mais de 16 pessoas em habitação construída de madeira e palha.
Local sem saneamento básico, em péssimas condições de higiene, aparentemente saudável, exceto por marcha claudicante há 2 meses. Já colocando o raciocínio clínico de vocês em prática aí, eu tenho alguma informação importante para tirar desse slide aqui, montando o raciocínio de vocês? Qual? Sem saneamento básico, ótimo, né? O que mais? Local empilhadeiro. 11 anos, né? É importante saber a idade, né? Porque tem algumas patologias que são mais comuns na infância, certo? Quais? Sabe citar alguma? E o homem, não? Muito bem. Tá? Então, assim, saber a idade é importante, saber onde essa pessoa vive, né? Como ela vive, se tem saneamento, se tem condições de higiene ali. Porque, às vezes, vocês passando lá na semiologia, vocês podem falar, ai, que frescura ficar perguntando se vai em casa de madeira de alvenaria, bebe água filtrada lá do poço, não sei de onde. Isso faz total diferença, principalmente pensando em casos de hepatites virais, na hepatite A especificamente, tá? Beleza, mais alguma coisa a gente pode tirar daqui? A marcha claudicante há 2 meses, né? Tem alguma coisa esquisita aí também. Uma marcha claudicante há 2 meses, né? Não só agora procurou atendimento. Saber que ele mora em casa de madeira também faz diferença? Faz porque... Por quê? Porque a gente não sabe qual é a doença, então poderia ser uma Chagas, por exemplo. Chagas, né? A gente pode ver também em casas de palha, né? Geralmente daquelas que tem aqueles barrico de barro, né? Muito bem. Então tá. Saber que ele é de Guajará tem alguma diferença? Zona rural, né? De Guajará ali e tudo mais. Então tá. Certo? Então a gente sabe que é um paciente de 11 anos que mora em zona rural, em aldeia indígena com mais de 16 pessoas, sem saneamento básico, sem condições de higiene adequada, certo? Bom, vou continuar aqui. Sem acesso à assistência médica e sem comprovação vacinal, é trazido pela equipe do DICEI com história de astenia, febre não aferida, náuseas, vômitos, dor abdominal difusa, predominantemente à direita há 4 dias, evoluindo nas últimas 24 horas com icterícia. O paciente é então transferido para o hospital Cosmo para investigação diagnóstica de síndrome ictérica. O que vocês pensam diante desse quadro aí? Histeria, febre não ferida, náusea, vômito, dor abdominal difusa. Só hepatite? Malária também pode ser. Malária, dengue, né? O que mais? Pensando nas síndromes febris que a gente tem, evoluindo nas últimas 24 horas com icterícias, nas síndromes hiperhemorrágicas que a gente tem. Febre amarela. Né? Lembra que ele mora numa casa sem saneamento, sem higiene, né? Casa de madeira ali e tal, deve ter rato andando ali por cima, não sei, né? Então tá, baseado no primeiro slide, a gente sabe que é um paciente que, né, mora em zona rural, sem saneamento básico, história de dor abdominal, vômito, febre e icterícia. Muito bem. Pode ser uma hepatite? Pode, certo? Hepatite A, B ou C? Só A? Pode ser quais outras? Pode ser uma bem aguda, não sei, né? Mas assim, criança, já é mais difícil, né? Só se for uma situação especial ali que possa ter exposto esse paciente. A C? Poderia ser uma hepatite C? Não, né? C mais crônica, né? E 11 anos, né? Então não. Tá? Em criança não. Malária poderia ser uma anemia, poderia sim ser uma leptospirose, certo? Então, o que vocês têm que ter na cabeça de vocês? Que baseado, eu só passei 2 slides para vocês, que foi o suficiente. Vocês já me montaram um leque de opções, né, de hipóteses diagnósticas aí para esse paciente. E é esse tipo de raciocínio que vocês têm que ter na vida de vocês quando vocês estiverem no internato, estiverem trabalhando por aí. Ok? Alguma pergunta, algum questionamento? Não?
Só com isso aqui eu já poderia fechar o diagnóstico, né? Ou não? Não. Qual que é o próximo passo agora? Exames laboratoriais, né? Beleza, então tá. E exame físico, né, também, né? Muito importante. Então vamos lá, ao exame físico, esse paciente está orientado, está comunicativo, ele está febril, 38,3, está eupneico, icterícia e escleromucosa, 2 cruzes em 4. Ele está cianótico, incorporado, 1 cruz em 4, desidratado, 2 cruzes. Aparelho cardiovascular, as bolhas estão rítmicas, normofonéticas, 2 tempos, 6 sopros audíveis, frequência cardíaca de 102, PA de 110 por 60. O aparelho respiratório, um muro vesicular presente, sem vida adventício, uma frequência respiratória de 16. E aí? Pensando nas hipóteses diagnósticas que vocês aventaram aí só com a história do paciente, esse exame físico está batendo? Está batendo, né? O paciente está ictérico, tem uma febre ali, então tem uma síndrome febril, né? E tem, na verdade, uma síndrome febril com quadro de icterícia também, né? O que mais que eu tenho aí? Hã? Criança geralmente é mais elevado, né? Porque eu vi no Porto, acho que é 10 anos, é 90. 90? Ele tá com febre, né? Então justifica a taquicardia dele, tá? Então tá, a gente confirma pelas hipóteses diagnósticas que é uma síndrome, né, que a gente tem aqui em quadro de febre, que tem que estar confirmado que a gente examinou esse paciente. O aparelho respiratório dele está ok e o cardíaco também está ok, exceto pela taquicardia, mas é justificada pela febre que ele está tendo no momento, tá? O abdômen desse paciente está flácido, doloroso em corpo direito, a palpação profunda. O fígado dele está palpável 2 centímetros abaixo do reboco costal direito, sem baço ou massas palpáveis. Os vidros hidroaéreos estão aumentados. Membros, dor a mobilização do quadril direito, com pior rotação externa, com limitação da abdução do quadril. E aí? O que a gente tem mais aí? Temos uma hepatomegalia, né? E aí? Oi? Tá palpável, tá aumentado, tem uma hepatomegalia ali. Não tem esclero, só tem uma hepato, né, que também faz parte das manifestações clínicas de todas essas hipóteses diagnósticas que vocês acabaram de me falar aqui, certo? Então, além de tudo, gente, assim, quando vocês estão com o paciente na frente de vocês, que vocês, né, fazem identificação, coletam a história desse paciente, é importante vocês sempre confrontarem o que ele está falando para vocês, de sinais e sintomas, no exame físico. Então, a gente já confirmou tudo dele, tem febre, tem icterícia. Ele referiu uma dor abdominal ali no começo também, né? A gente tem uma hepatomegalia ali também, tá? Ele tem uma dor na palpação, certo? Então a gente sempre tem que casar as hipóteses que a gente tem na nossa cabeça com o que o paciente está apresentando na nossa frente, certo? E aí, graças a Deus, a gente tem o quê? Exames laboratoriais, né? Exames complementares que a gente pode utilizar para investigação diagnóstica, para confirmação diagnóstica ali no caso do paciente, tá? Nós temos exames de imagem, exames de laboratorial, então vamos lá. Foi feito exames no Oromon e aí esses são os resultados dos exames dele. Vocês sabem interpretar esses exames? Você só tem hematócrito, que eu acho que ele está alterado. O que está alterado? Hematócrito. Ele está com anemia, né? Anemia. Vocês estão tendo hematos ou tiveram hematos? Vocês vão ter hematos? Tá. Então a gente começa o nome. O Anderson. O Anderson. A gente tem uma anemia, tá? Que nem um colega aqui do Anderson falou, certo? Nós temos uns leucócitos de 3.580. Tá aumentado ou tá baixo? Cadê? Ou tá normal? Tá, eu posso estar Ok? Tá baixo, né? Então nós temos uma anemia, uma leucopenia, certo? Plaquetas de 138 mil.
Baixo também, né? Então, uma anemia com uma leucopenia, com uma plaquetopenia, o que mais? Ureia e creatinina serve para ver função renal. Tá normal? Tá normal. A ST e a LT, TGO e TGP, tá alto ou tá baixo? Tá alto? Tá alto. Bem alto, né? Por que aumenta a transaminase assim, TGO e TGP? Hepatites, né? Hepatites. Que vai gerar a inflamação dos hepatócitos. Exatamente. Tá muito alto. Hepatites virais, gente, hepatite A, hepatite B aguda, ela faz essas transaminases assim elevadas, tá? O que mais faz transaminase assim, estouradaça, assim? O valor de referência disso, gente, é de 30 a 40, tá? Então tá assim, tá estourado. Transaminases acima de 1000. Vocês falaram de hipodiagnóstico da leptospirose, certo? Leptospirose faz transaminase assim? Alguém sabe dizer? Chutar? Não faz. Vocês vão ver quando eu for falar sobre leptospirose para vocês. Outra hipótese de diagnóstico para esse paciente diante dessas transaminases. Vamos levar em consideração só a transaminase alterada. Hepatites virais, qual é a outra patologia que a gente tem que pode elevar a transaminase dessa forma? Acima de 1000, não. Síndrome febril. Da síndrome febril que a gente tem. A dengue pode ser por tudo. Febre amarela. As duas patologias que nós temos, às vezes infecto-contagiosas, que elevam a transaminase acima de 1000, hepatite e febre amarela. Tá? O resto é ali 300, 400, 500. Então, sempre que vocês veem uma transaminase estourada, pensar nessas duas possibilidades. Certo? Professora, tem que hemorragia que você daria também, não? Não daria? Acima de 1000? Não. Tá? Gama GT de 460, fosfatase de 320, justificada ali pela dor abdominal que ele está tendo, né? Está alterada, certo? E as bilirrubinas? 7,8 de bilirrubina total. Tá alto ou tá baixo? Tá alta, né? Ele não tá ictérico. Ele tá ictérico, tem que ter bilirrubina aumentada, certo? Então, bilirrubina tá alterada. 7,8, bilirrubina direta de 4 e indireta de 1,8. RNI de 1 e albumina de 3,5. Tá? Foi feito também radiografia de tórax, AP e perfil. O parênquima pulmonar dele estava sem alterações. Foi feita também uma radiografia panorâmica da bacia, né? Porque ele tinha aquela história de marcha claudicante lá no começo, há 2 meses, que evidenciou uma fragmentação da epífise femoral no quadril, tá? E o ultrassom confirmou a hepatomegalia, né, homogênea, sem esplenomegalia e sem ascite, que foi a hepatomegalia que vocês viram lá no exame físico, tá? Pensando nessas doenças que a gente acabou de falar, né, desse link de doenças que a gente falou aqui, que vocês foram falando, que é compatível com o quadro clínico desse paciente, a gente tem como saber pedir exames específicos ou vou na fé e vou logo tratar esse paciente? Sorologias, né? A gente está pensando no paciente que pode ter um quadro de hepatite A, certo? Quais são as sorologias da hepatite A? A gente vai falar o quê? HBS, AG? Não. A gente vai pedir o anti-RAV, né? Por quê? Para saber se é o quê? Qual é a hepatite? Se fosse para saber qual que é, se fosse hepatite B, qual que seria? HBsAg, né? A CAD? Não, né? Ainda vai dar, né? Tá. Se fosse hepatite C, a gente poderia pedir anti-HCV e hepatite D, delta, né? Anti-HDV, tá? Se fosse leptospirose. GGG. A gente pode pedir também a sorologia, né? Para ver GGG, mas não é esse o padrão ouro. Também vocês vão descobrir quando eu der a leptospirose para vocês.
Tá. Foi solicitado sorologias para esse paciente e estamos aguardando o resultado, tá? O paciente recebeu hidratação venosa, investigado com sintomáticos, apresentando estabilidade clínica e melhora laboratorial no decorrer da internação. Apesar da melhora, o oromoi evolui com irritabilidade, dores pelo corpo, com alterações de concentração e cansaço sem esforço físico. E de dengue, a gente tem sorologia para pedir para dengue? Não tem não? IgG? Só IgG-IgM? NS1 também. Oi? Não, a gente pede a sorologia para dengue. IgG-IgM. É específico para dengue. Não, tem já separadinho. Dengue, zika, chikungunya. E agora a gente tem maiara. Certo? A gente tem as sorologias para dengue que a gente pede IgG-IgM, mas a gente pede só a partir do 7º dia, né, de sintomas do paciente. E graças a Deus alguém inventou o NS1, que a gente pode pedir ele até o 3º dia de sintomas do paciente. Alguns locais vocês vão ver aí que vai pedir até o 5º, mas aí vai perdendo a sensibilidade, tá? Qual, professor? Oi? Do qual? Qual que? Vai perdendo a sensibilidade a partir do terceiro. NS1, ele é 100% sensível e específico até o 3º dia de sintomas, se você tiver sob a suspeita de um quadro de dengue. Ah, mas dá para pedir até o 5º? Dá até dá, mas ele fica menos sensível, tá? Vamos lá, olha as sorologias aí do paciente nosso aí de 11 anos, lá da aldeia de leptospirose IgM não reagente, então não é uma lepto, tá? HBsAg não reagente, ou seja, não é um quadro de hepatite B aguda, né? Anti-HBs reagente, o que significa isso? Anti-HBs reagente? Imune. Hã? Imunidade. Ele tem imunidade contra a hepatite B. Então, esse paciente não foi vacinado na infância. Ainda bem. Anti-HCV não é reagente. Não temos hepatite C. Eu chamo rápido, reagente. Então, fechamos o diagnóstico aqui de hepatite A. Dengue NS1 negativo e dengue IgM não reagente. Então, o nosso pacientinho lá, com aquela toda essa história, veio da zona rural, dor abdominal, vômito, febre, icterícia, é um quadro confirmado de hepatite A. Certo? Vocês viram como é que funciona o raciocínio? Como é que vocês vão juntando as peças assim para montar uma hipótese diagnóstica para vocês? Do paciente de caso clínico? Ficou com alguma dúvida? Ele teve contato. Com B, mas ele tem imunidade. Ele não tem a doença. IgG é reagente a contato. IgM é doença aguda. Mas aí eu posso dizer que esse contato não foi na vacina, foi infeccioso. Não foi na vacina, não foi contato. A parte, tá? Mas ele tem imunidade porque ele foi vacinado. O THPS dele é reagente. Certo? Vocês entenderam, pessoal, como é que funciona? Então, assim, ao longo do semestre nós vamos ter esses casos para vocês irem começando a montar as possibilidades. Montando um raciocínio de vocês, para vocês poderem na hora da prova. Eu, na hora da prova, eu geralmente gosto bastante de colocar caso clínico para vocês irem destrinchando assim, do jeito que a gente fez aqui, tá? Certo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Professora, ele teve bem, não se comportado, se curou. Ele teve, Não tem como. Faz diferença. ele teve contato, mas ele tem a vacina. O anti-HBS vai ser sempre pela vacina? Sempre pela. Não, anti-HBS é sempre vacina. Sempre vacina. Tá? E o IgG, anti-HBC, IgG é contato, mas a vacina é anti-HBS. Certo? Certo, pessoal? Vocês acharam difícil montar esse raciocínio, estabelecer esse raciocínio na cabeça de vocês ou não? Tá tranquilo, tá de boa? Tá tranquilo, tá de boa?
Aqui a gente poderia falar mais sobre como vocês podem montar, desenhar esse raciocínio na cabeça de vocês, né? O que é um diagnóstico sindrômico, patológico, tudo mais. Mas isso só se vocês acharem difícil fazer o que a gente fez isso agora. Vocês acharam difícil fazer esse raciocínio aqui agora? Não, porque a gente pega aquelas maioria, mas assim, parece daí não, mas tem síndromes que a gente não conhece. Não, eu digo só o raciocínio do caso clínico, de como vocês saíram. Vocês saíram bem. No primeiro slide vocês já me deram um monte de hipótese diagnóstica. E é isso, tá? Vocês têm que ter isso na cabeça de vocês. O paciente chegar na frente de vocês, dele falar, moro no sítio. Opa, o que tem no sítio? Né? Malária, dengue, leptospirose, mora em casa de quê? Tem cachorro, tem rato andando lá, tá? Alguma pergunta? Vocês sabem? Vocês estão pegando com hepatite, né? Já. Eu vou dar só uma pincelada rápida aqui nas sessões clínicas que a gente tem. Aí eu vou passar a atividade e quem for querendo vir tirar dúvida da aula de ontem pode vir tirar. Não tem problema não, tá? Tá. Eu vou passar aqui rapidinho só para dar uma relembrada na cabeça de vocês e também para, né? Vocês foram bem, mas eu vou passar mesmo assim, é melhor. Como é que a gente pode aprender com os casos clínicos, né? A gente tem... Como é que a gente pode separar, né? A gente faz um roteiro quando a gente vai discutir algum caso clínico, né? E a gente pode chamar de caso clínico ou caso patológico, né? Que é o caso da doença de algum paciente, certo? A gente sempre faz o quê? Uma apresentação sequenciada, que foi isso que eu mostrei para vocês aqui. Identificação, quantos anos, de onde vem, o que faz... aí vem anamnese, vem exame físico, tá? E aí é justamente isso que vocês acabaram de fazer. Vocês foram tirando as primeiras impressões, né, do caso clínico que eu passei para vocês. Vocês fecharam o diagnóstico sindromático, topográfico e etiológico. Vocês vão ver agora aqui rapidinho como é que a gente faz esses diagnósticos, tá? Primeira coisa, quando a gente fala uma síndrome febril, é uma síndrome ictero-hemorrágica, né? Que esse que é o bloco que a gente está trabalhando agora. O que eu posso chamar por síndrome, né? Um complexo de sinais e sintomas que estão ali simultaneamente, ou seja, o paciente que tem uma febre, que tem uma icterícia, que tem alguma hemorragia, tudo ali ao mesmo tempo. Leptospirose faz isso, o paciente vai ter febre, hemorragia, icterícia ao mesmo tempo. Febre amarela também faz isso, tá? Que vão fazer ali jus à hipótese diagnóstica que a gente pode estar passando para o paciente, tá? Então, síndrome, do termo grego, é correr junto, né? Ou seja, são vários sinais e sintomas ali ao mesmo tempo no paciente. Por que isso acontece? É explicado pela patologia, pela fisiopatologia da doença, tá? O diagnóstico sindromático, ele primeiro precisa ser realizado, né? Ou seja, eu preciso saber tudo que o paciente tem ali, para me falar se é só uma síndrome febril ou se é uma síndrome ictero-hemorrágica, tá? Independente mesmo da confirmação laboratorial, né? Que a gente estava aqui conversando sobre o caso, vocês já fecharam um monte de possibilidades antes mesmo de a gente pedir os exames, certo? E para mim fazer isso eu preciso só do quê? Só da história do paciente, do exame físico ali que eu faço nele na hora, certo? Qual que é a vantagem de fazer? A gente vai relatar só aquilo que a gente observa no paciente. Existem definições específicas de síndromes clínicas, né? Facilita a notificação de infecções graves, né? No caso de doenças que precisam de notificação compulsória. Permite uma rápida resposta em casos de epidemia, certo? Para fazer planos de ação e tudo mais. Permite relatar casos de origem desconhecida e no futuro, né, a gente pede sempre a confirmação laboratorial. Tá? Então, o que é o diagnóstico sindromático? Ele é um passo para você chegar no diagnóstico etiológico. Não costumam ser definidos diagnósticos definitivos, né? Porque síndrome ictero-hemorrágica eu tenho um monte, né? Então, eu defini que qual tipo de síndrome que esse paciente vai ter, ele vai abrir o leque para tais doenças, certo? Se eu falo que é síndrome ictero-hemorrágica, vou pensar em tuberculose, por exemplo? Não tem icterícia nem hemorragia. Quer dizer, tem hemorragia na tuberculose, mas não icterícia. Tá? Isso aí vai servir só para vocês meio que elencarem os diagnósticos de vocês, tá?
podem ser criadas de acordo com o protocolo. A gente deve ter conhecimento dos diagnósticos mais comuns. A gente, como mora aqui numa região, na região amazônica, né, rica em doenças, em arboviroses, né, então a gente sempre tem que estar antenado aí com o que a gente tem de mais comum. O que está no momento agora, que está no Brasil inteiro, aí começou a gente morrer, o que é? Dengue, né? Começamos de novo com a peleja de todo ano da dengue, né? Na maioria das vezes o bom senso vai determinar o diagnóstico daquele paciente, porque não adianta eu falar que o paciente, por exemplo, tem uma malária por Plasmodium ovário se eu não estou na África. Então a gente vai ter que ter um consenso e falar, não, uma malária por Vivax ou falciparum, que são os mosquitos que a gente tem aqui na nossa região, certo? E a gente, para fazer isso, a gente tem que ter o quê? Uma base científica na associação para poder fechar o raciocínio, tá? Então, de diagnóstico sindromático, como é que a gente pode, quais são os que a gente pode ter? A gente tem síndrome febril, anêmica, síndrome ictérica, síndrome hemorrágica, síndrome neurológica, respiratória, diarreia e por aí vai, tá? O diagnóstico topográfico, como o nome fala, é o diagnóstico do local da alteração funcional ou da lesão anatômica. Ou seja, o paciente, sei lá, tem um exemplo ali, né? Síndrome de Cushing. Então, eu vou pela localização, onde é que está localizado, né? Então, eu vou lá, ele está na célula turca, na glândula ali e tal, anterior, que pode desenvolver a síndrome de Cushing. Então, sempre que eu penso em diagnóstico topográfico, eu vou pensar exatamente na anatomia, de onde o meu órgão ali alvo está, né, anatomicamente falando, para eu poder pensar nas hipóteses diagnósticas, certo? Pode ser um órgão afetado ou o sistema completo, né? Por exemplo, quando a gente fala de síndrome neurológica, a gente fala como um todo, né? A gente não fala só de cerebelo ou de meninges, enfim, certo? As alterações de sistemas completos costumam apresentar síndromes, né? Por exemplo, na parte cardíaca a gente tem uma síndrome de insuficiência cardíaca, ou de insuficiência renal, ou de insuficiência hepática, quando engloba ali o aparelho hepático todo, por exemplo, tá? Vocês estão entendendo ou estou falando muito rápido? Estou falando rápido? Tá. Tem hora que eu vou dizer. Tá? Aí o diagnóstico etiológico é o que? Etiologia, né? A gente vai saber o quê? Qual que é a causa específica da doença, qual que é o agente etiológico que está causando tal coisa, né? E aí no âmbito das nossas doenças infecciosas e parasitárias, a gente sempre vai estar, né? A gente vai ter que saber qual que é o agente etiológico. Graças a Deus, todas as nossas doenças têm um agente etiológico específico, certo? E aí a gente tem vários, vírus, fungo, bactéria, protozoários, vírus, etc, tá? Em geral, o diagnóstico sempre vai se confirmar através de exames laboratoriais confirmatórios, ok? E o diagnóstico definitivo é o quê? Quando eu fecho o martelo e falo que o paciente tem tal coisa. Então, por exemplo, aqui, a gente tem um paciente que ingressa com síndrome febril, síndrome anêmica, síndrome ictérica. Aí eu vejo também que ele tem uma insuficiência hepática renal, infecção pelo Plasmodium falciparum, então eu consigo fechar que esse paciente tem um diagnóstico de malária pelo Plasmodium falciparum, né? A malária falciparum que a gente chama, ok? Na parte de análise de exames de laboratório, não existe um exame absolutamente preciso, né? Posso ter um falso positivo, que é o resultado incorretamente positivo numa pessoa que não apresenta a doença, e o falso negativo, né? Que a pessoa tem a doença, mas o exame acusa ali que está negativo. Quando isso acontece? Quando eu peço sorologia, por exemplo, fora de hora. Acabei de falar para vocês que dengue a gente vai sorologia a partir do 7º dia. Se a gente pedir com 3 dias, pode ser que venha negativo, mas que não deu tempo ainda de ter a soroconversão ali, tá? E aí outra forma também que a gente tem de analisar os exames de laboratório, a gente tem que levar sempre em consideração também a sensibilidade e a especificidade dos exames que a gente pode pedir, tá? O que é a sensibilidade de um exame? É a probabilidade do resultado ser positivo quando existe uma doença, tá? E a especificidade é a probabilidade do resultado ser negativo quando não existe uma doença. Não sei se vocês já ouviram falar, mas às vezes a gente fala, esse exame é pouco sensível, então esse exame é pouco específico, né? Porque isso vai dependendo do que a gente está investigando, né? De qual doença que a gente está investigando e do quadro clínico que o paciente pode estar apresentando ali. Ok?
Certo? Alguma dúvida? Não? Então tá. Aí, como eu falei para vocês, eu vou colocar a atividade aqui, tá? São questões rápidas, são 5 questões, eu acho, tá? Vocês podem tirar dúvida, podem perguntar. Eu tenho folha, tá? Se alguém quiser na caderno, pode pegar, tá? Tem que ser escrito, professor? Vai fazer à mão, escrito, cada um faz o seu. Deixa eu ver. Vocês querem? Eu posso colocar no verso esse slide de caso tenha. Vocês querem que eu coloque? Não entendi. Vou mandar. Quem quiser folha, pode vir aqui comigo. São 7 questões sobre as síndromes interhemorrágicas, tá? Eu tenho folha aqui com ontem, final pela rede, eu estava descalço, vocês podem tirar daqui, sim. Você vai pagar pode ir impedimento de vocês, pegar uma informação. Se precisar de mais, tem aqui também. Gente, Tem um monte, às vezes dá para colocar meio, dá para outro. Não precisa copiar a pergunta, basta só enumerar as questões. Coloque o nome de vocês. É individual. Não esqueçam de colocar o nome. É individual, cada um vai fazer o seu. Escrever, a caligrafia. Se alguém mais quiser comer, pode, com certeza. Grafite a ponta. Senta aqui logo, pô. Senta aqui logo. Se tiver dúvida, pode vir tirar dúvida. Eu vou ver o nome. Na série eu tava pesquisando besteira, não sei, eu lembrei. Deixa eu ver, é bom para justamente treinar vocês na hora da prova. E aí, gente, quem não tira 10 é uma fantástica, né, automaticamente. Imagina, soma tudo, aí deu 5, 6, aí lá na frente você vai reclamar, meu Deus, mas eu fiz todas as atividades, mas tirando 5, então vai continuar bom. Tá, então são atividades para se tirar 10. O professor já deixou no Classroom, né, a referência bibliográfica nossa, mas aqui você pode procurar na internet, pode vir no comigo, pode fazer também, tá? Pessoal? Parece besta, mas não, mas eu falo isso, sabe por quê? Porque eu faço esse tipo de pergunta na hora da prova e aí as pessoas acham, meu Deus, será que ela quer só isso? Mas vou querer só isso. Não tem de técnico não, gente, vocês vão ver. Vou fazer uma chamada aqui para mim poder ir conhecendo vocês. Quem é a Amanda Braga? Amanda Onofre. Vou ter que achar isso aqui também, cara. Ana Beatriz. Tá só com o teu drive aí. Eu não demorei não, né, cara? Desculpa. Não Vai agora, tá vendo? vou te alcançar para certas pessoas. Vai ter que assinar a posição dele. Bruno Melo. Carla Caroline.
Quase me achou. Cris, Presente. Você não manda as fotos, você não manda nada, eu não mando as coisas. Diego Antônio. O que você? Tá uma falha aqui no teu nome. Eduardo. Eu mando aqui não. Cara, eu vou mandar pra te ver lá pra você. Você vai chegar. Elber. É assim que é Elber mesmo, né? Emanuel. Fernanda. Presente. Gabriela Ancilheiro. Gabriela Moniz. Aqui. Nome que é de Lutemberg, não. Gutenberg. Gutenberg, fala assim. Gutenberg. Ah, tá. Gustavo. Everton. Isabela. Ivo. João Vitor. João Vitor. Jussara. Jussara. Pede para ela voltar aqui comigo. Ela chegar. Lara. Presente. Lavínia. Ludmila. Maria Carolina. Mariana Ferancini. Mariana Oliveira. Tá, pede pra dar oi aqui também. Paula. Paulo. Quem é Paulo? Samela. Tamires. Eu. Tadeu. Tadeu é o líder, né? Tiago. O Anderson. Presente. Vanessa. Vinícius Gomes. Vinícius Nava. Alguém não foi chamado? Peraí. Então, você Mais? Pode. Patrícia Ramos, né? Oi. Vocês são a
mais não foi chamado? Tem mais? Você? Mais alguém? Tem um negócio mais aqui, ó. Reescrever. Semana que tá de PPT. Faça uma parada, separadamente. Melhor separar. Não vou falar pra você na cabeça. Nossa, a Luísa é maceta, mano. Ei, agora assim não, né? Tô cobrando, tá melhorzinho. Não foi? Tá melhorzinho. Depois de me conquistar. Depois de me conquistar, acho que eu até deve melhorar. Mais alguém? Não? Beleza. Mano, essa hepatite B tá meio estranha, tá fazendo crescer. É rápido, gente. Não, porque ele falou que ali confere imunidade e a minha infecção ativa, só porque ele explicou. São doenças que ficam muito sem hemorragia. Oi? Porque ela tá pedindo tipo só hoje. Tipo, o que ele tá vendendo, o que ele tá. É porque o IgM já falou né? E o IgG é o que vai te dar da hepatite A.
O cara tava arrumando bem esta Não é confirmatório, é complementar, né? Mas a ficha de nós já é esse aqui, tá? Isso, também, porque a HCD a gente sabe que uma hepatite C a gente sabe se já foi curado, porque tem questão que você resolve na aula profissional, mas o confirmatório é esse aqui mesmo, é a carga Ele disse que não tem. Pede esse e pede total. Esse aqui, se ele der dinheiro, vai ser uma coisa. Se ele der qual? Pede o B. Pede o Gabriel. Só pede o total. E olha, vai ser total. Ok. Pede esse. Esse negócio que eu fiz demais na minha cabeça. Eu também.
Não, nada certo. Nossa, eu nem fiz, né? Você sabe daí? Não, você ainda na área. É VHE, vírus hepatite. IgM 40. Que coletivo aí? Aqui, ó. Tô pegando ficha. É 5 ainda, mas todo mundo Esperando se fazer, vai. Próximo. Deixa eu continuar. Pode? Depois de HDS aí, gente, deve ser ter certeza que o meu paciente está bem sadio. Pegou? Pode abrir ele, Levou um pouco aqui. E diagnóstico. Fechou o diagnóstico. Tem que responder o que está perguntando. Na hora da prova você conta, tá? Bora, pai. Tá na rua, tá sério. Você está investigando. Tá? Não. A diagnóstico é para diagnóstico. Depois que eu fechei o diagnóstico, aí sim eu vou saber se está implicando, se não está. Pedir carga viral. Entendeu? Mas para diagnóstico é só isso aí.
E professor, essa febre amarela teve uma atualização, agora é dose única, né? A vacina. Não tem indicação de reforço não, né? Só se for ficar alguma área endêmica, também se você já tiver tomado, não precisa. É? Deve ter para vocês na próxima aula surgida com a mão, tá? Não. Tem que estar certo, acabei de falar. Se eu tiver tirado o zero, vai ficar com zero na primeira atividade. Aí que atualizou. Tem informação, esses dois remédios. Eu já tinha feito um monte. Isso, 2017, né? Aí agora, esse é o que a gente usa. Atualmente é esse 3 e 4. Utilizava-se lá em 2016, 2017, depois caiu no terra, né? Porque são medicações. Não, essa aqui, ó, Entecavir e Tenofovir, tratamento atual. Essas notas, só completa aí. Letra C, coluna Tenofovir, Entecavir, tratamento atual. Já vai precisar vai depender a depender da fábrica. Pode deixar, esquematinho, mas atualmente são os dois que eu justifico. Só essa introdução, né? Estou assim, não pega nada mesmo. Acabei de confirmar pra. É porque aqui fala de dose de reforço, não tem nada. Ele até fazendo. Ei, não, tipo assim, gosto das horas. Eu também tô ganhando. Porque é um trouxa, né? Mentira, porque ele fez outro cartão de vacina, tu não sabe se tu vacinou. Não, a gente acabou de fazer tipo, porque tu estava no primário em Gana. Aí eles faziam um reforço. Não existe mais. Aí a Visa me deu uma carteirinha, não tem? É boliviana. Não, Visa. Esse C agora é boliviana. Fiquem com Brasil. Ela me deu uma carteirinha que eu podia tipo ir pra... Não queremos mais essa bolivianita. Cara, chata. Não, isso aí.
deles, falou tipo assim, critério de tratamento, aí você trata, não trata, mas as drogas são essas. As drogas são essas mesmo. Mas pode Primeiro esse só ano. porque pra gente ver a bunda não tem o que se fazer, só rezar. É isso. Isso aí é isso. Próximo. É um monte de. Tá bom? Sim, bom. Em geral, sim. Em geral. Em geral é isso, tá certo. Eu acho que tá certo. Se eu colocar isso aqui, É isso. E aí quando eu der ela pra vocês, a questão de vocês é separar cada sinal da manifestação do decoro da fase das linhas. Mas não só para algo, mas em geral pode só se tratar de uma forma geral. Usando a partir de 9 meses de idade em dose única. Igualzinho a hora que eu não padrão hoje. Vai de meu amigo. Celular, você quer? É conhecer meu amigo, eu tenho um salve, foto. Nossa amiga desenrolou esse maravilhoso lugar. Antes eu estou no meu lugar, cara. Cara, pra mim, é porque eu não quis anotar isso muito não. Eu não tenho aqui mais ortográfico. Então, quando é enzima para elevada, o HB é positivo, aí tem um teste, né? E o cálculo, esse negócio é recorrido. Sabe, eu achei muito enrolação. Não, vou te mandar o coisa. Eita, que essa pediatria tá aí, né? Mas acabou com o remédio. Porque o meu ex-cunhado, trabalhou com ele, ele roubou muito de outros times. Ele é não,
Ele é do peito, cara? Claro que tem. Não, mas antes dessa fase. Eu tinha mais agora. Mas era do outro. Nossa, você tem faixa assim. Era do outro. Da loja faixa assim. A minha, eu tenho 10 agora, mas eu tenho 10 coisas. Você tem? Não, item não, eu quero de faixa. Vou tomar isso aí. Só porque eu não vez, né? Eu não tive que bater no sofá, não. Não adianta não, filho. Recente aí. Meu colega é da TI lá do... Parece que eles estão sempre chamando de aqui não tem, né? Ai, abri de novo, eu perdi. Na frente. Eu não notei isso aí não, tá? Só pra ver se não... Nada a ver, né? Acho que ela... Acho que ele remove, né? Acho que dá uma vacilada mais. Eu fiz errado aqui, ó. Vou ter colado um... Tá bom. Mano, lá no Zé tinha... Só um? Não, tinha um era o africano. Aí ficou muito... Muito mais fazendo os escravos do que você tá acabando. Eu vou fazer quando eu terminar,
chamar de porque fica mais fácil. Faz mais sentido. Vou nessa mais andar aqui. Não pode falar. Mas assim, é uma coisa que desde 2017 eu recomendo que não precisa fazer vacinado. Só que a gente não sabe porque é vacinado. É só aquela primeira dose. Só. Obrigado pelo seu Não tem mais nenhum? Então, só de 9 meses. De 4 anos na cabeça? Eu vou colocar então o padrão. Não, gente, calma. O professor está fazendo. Não, eu vou falar na aula sobre isso. Vai, senão é esse já não quer ter uma baixa, vou chegar lá tem que fazer uma rede. Alguém tem que gravar. Só fez essas duas, né?
Botar o ano. Ela falou que é a partir de 2017. Eles fazem mais ou menos que botar o ano lá. Mas previsão Tá na minha cara. É não. Acho que o celular do meu filho pode carregar. Pode carregar aqui. É, né? Verdade. É possível, vou botar aqui na fase direta, na fase precoce, na fase direta. Zero nova mental, vai. Dentro do primeiro raciocínio que pode explicar. Alguém que é grafiador. Coloquei isso aqui, ó. Se eu tiver vontade de chegar 10 positivo, então não falou que HBS é agente e anti-HBS. pode ter, mas quando isso acontece no caso de hepatite B, que você consegue sobreviver, e aí você depois adquire a imunidade. Mas no caso da hepatite B crônica, não. Isso é raro. Vou falar no hospital. Bom, tem a hepatite B. A partir do momento que eu já a hepatite B, você saber que faz que esse paciente está. Se é crônica, né? Não sei se você está mal bem, aí a gente chama de HBC. Melhor lugar para você pegar é aqui, né? Total é isso, tá? É só uma forma de ver falar de GG e falar total. É só uma nomenclatura. Se eu não tenho HBC total e GG positivo, e ele é negativo, a conversão. eu vou ver que tá positivo.
peço total separado. Sim, você pode escrever anti-HBC total, que daí já vai vir GG e GM separado. Se você ficar suspeita, você pede esse. Se positivar, aí você vai descer pra cá. Fazendo um fluxo positivo pra frente. Aí, beleza. Aguda, suporte, sintomático, alguns infectologistas tratam com tenofobia, mas enfim, nada que justifique assim, tem que tratar não. Porque é viral, é agudo, é heterosófico, trata o sintoma da sua manejo clínico. Colônia de crônico. Anti-HBC, tem o HBC positivo, anti-HBC total de IgG positivo, você que o paciente tem uma infecção. Então, qual que eu posso no passo aqui? Se aqui tiver negativo e positivo, significa que vai estar se aqui é positivo, se o meu vírus está acordado, você tem que faz o quê? Como posso pensar? Que nada mais É porque a gente pode ficar imunizado por contato. também, porque você, não é que você vai ficar imunizado por contato. Eu só não Contato vai dizer que você já entrou em contato uma vez. Contato é contato. Mas eu não vou ter jeito. Eu sei que eu tenho um anticorpo pela vacina. Mesmo que eu faço aqui. Eu entendi agora. É porque a gente teve um contato. Só que nesse caso, não vai ter o IgM, sim o IgG. É isso, né? até porque você pode ter, por exemplo, uma situação aleatória aqui. Eu posso ter um HPS, AG negativo, ou seja, eu não tenho hepatite B. Tem um anti-HPS positivo. Eu tenho vacina. Tá? E eu posso ter um anti-HPC IgG positivo. Eu encontrei contato com a doença no momento da minha vida. Mas eu já tomei vacina, eu tenho imunidade. Ou então, doutora, eu não tenho. Ou então eu não tenho anti-HPS, não vacinei. Não tenho hepatite B. E entrei em contato com a doença. Parabéns, você não pegou hepatite B porque teve sorte. Seu organismo foi capaz de lutar. Mas aí se você tem um anti-HPS negativo, você vai atrás de vacina. Pode tomar? Se você tem um diagnóstico negativo. Eu entendi errado. O anti-HPC está positivo aqui, e o total também está positivo, mas significa que a pessoa está imune às propriedades do lado. Então, eu não tenho certeza pela vacina. Eu tinha associado assim. Entendeu? Entendi, mas é isso. Eu não tenho diagnóstico de hepatite B, eu tenho um anti-HBS positivo, ou IgG positivo, significa que eu tenho vacina e eu entrei em contato em algum momento da minha vida. E aí eu posso ter um anti-HBS negativo também, ou seja, eu nunca tomei vacina na minha vida, mas eu também não tenho hepatite B, mas eu tenho IgG positivo, ou seja, em algum momento da minha vida eu também entrei em contato com o vírus. E o teu corpo conseguiu reagir, conseguiu eliminar, parabéns pra você. Bom. Aí nesse caso só é crônica, se for HBS positivo e o anti-HBC IgG positivo. Eu entendi. Cara, a gente passou a tarde. Mas, gente, o professor Rui explica, ele é tão calmo. Não, ele ficou muito. Mas é porque, tipo assim, ele dá
Eu acho que é o primeiro, assim. Primeiro contato. Assim, é que ele dá muita volta, né? Tipo assim, eu falei pra vocês, eu sou mais direto. Vocês vão ver que as nossas questões de prova são diferentes. O estilo é diferente. Eu sou bem direto, não fico assim. Olha, eu isso aqui é do mesmo assunto, HB. Não, mulher, olha só, tu tá lá, pronto, ó. Total a vida. Nada. Na régua, professor. Já tá dúvidas também de abatir. Desconta pontos de espaço da minha nota. Desconta não. Se escrever e se responder errado. A resposta errada desconta. Gramatical não desconta. Eu não desconto, mas eu sei que a professora tem que esconder o gramatical. Mas eu tenho mal o que fazer. Não vou dar licença não. Não, eu só estou dando aqui só para. Não, eu tirei da relação à vacinação de Ah, sim, é verdade. Na verdade, é assim, cada 4 pessoas, essas pessoas terão aí vamos fazer a parte da inciso, na verdade, eu não tenho muito a palavra também, que é 1 a cada 4 também vão morrer. Seguinte, você tem a vacina, você vai ter Obrigado, meu amigo. Você é um amigo, sabe? Aí você pode ter negativo, mas assim você pode ter você ter, mas vai ser muita curiosidade, aí você vai vacinar. HBE, KG negativo. E anti-HBE negativo também. Isso indica que ele é pré-coagulado ou tem que pensar nisso? Você não pode não pensar nisso. Porque assim, se eu for explicar para vocês o que acontece, então eu sou oriental, baseado na história, nos protocolos antigos anteriores de história. Tanto é que eu falei, hoje em dia a gente tem que população, então a gente tem atualmente outros critérios para iniciar o tratamento de pacientes com hepatite. Então assim, podemos e não podemos pensar que é um montante, mas assim, leve em consideração que ele fala não, porque eu quero comentar uma relação da vida, hoje em dia não se as minhas provas são tudo que eu falo em sala de aula, nada além disso. Nada além disso. Eu vou comprar um velho, eu vou comprar tudo que eu falo em aula. E aí eu falo tudo que eu falo em aula. Vocês têm que falar que eu falei em aula. Porque às vezes eu falo que eu falo em aula, não, então mas essa outra coisa que eu falei, depende do que você entendeu do que eu falei. Tipo eu entendi. Mas assim, vocês vão ver, porque hoje em casa eu casando pelos capítulos, o professor utiliza mais outros conteúdos, porque mais matérias escolar do que não. Mas nas minhas aulas, vocês vão ver, eu falo, você tem que ir a isso cai em prova, eu vou dando uma dica, não é nada do que vocês pensam.
Então, assim, não subestimem a dica, mas não é bicho que sai de cabeça. Dica foi quando a gente acaba terminando. Não subestima não. Mas não subestima não. Mas eu subestimo. Tem uma passada. Eu lembro agora quando eu semestre para o terceiro. Eles foram mais ou menos. Não, eles foram horríveis na N1. Na N2 eles foram mais ou menos. Na N3 eles foram excelentes. E na N4 foram mediano. Mas tipo assim, desesperado. Desesperado, já tô mandando mensagem, mandando no meio da rua, professor não, me ajuda. Mas eles podem se mexer porque os conteúdos mais fáceis é o de N2 e o de N4. Para vocês, trabalho de inteligência esses negócios assim. Mas para falar bem a verdade, a partir dessa informação mais fácil. Hemorrágicos, que são essas assim, é tudo praticamente a mesma coisa, só vai dar um detalhe que alguns que tem que se pegar. E aí vai só HIV e ST. Entendeu? Agora N2 eu acho pesado, N3 eu acho. Aí eu posso deixar. Eles conseguiram fazer essa parte de N3, mas assim, aconteceu. Agora tem essa saída, né? Mas assim, não é difícil. Só eu dou muita dica local, eu falo que eu gosto de não fumar, vou colocar tudo da história, não coloca na minha lista, não, foi tudo da lista. Eu respondo exatamente o que eu estou falando, eu não vou te perguntar mais para vocês querem ganhar mais. Eu estou pedindo, só isso. Eu sou dessa forma, eu sou bem mais direta. Não que vai dizer, eu pego a mãe quando você a farmácia estava bem, a gente vai ter que saber dosar tudo certinho. Dependendo do nosso Você relação isso. Eu estava vendo, por exemplo, para eu ter que botar negativo, eu tenho que ver carga viral, eu tenho que ver o estado do paciente, isso tem que saber. Mas aí hoje em dia a atualização em atualidades não falam isso, mas assim, algumas doenças, alguns profissionais a diferença Nossa, você já fez isso? Eu toda confirmada de jeito positivo. Aí sei que eu fui com a paciente e ela foi bem tratada muito bem. Mas também se não tivesse dado a comissão para fazer alguma coisa, também estava respaldado. Não falo que você ficar, então fiquei com uma coisa meio próxima dele, sabe? Mas eu falei para você, eu peguei sou que nem, por exemplo, eu preparei a aula de dele para você. E aí ele vai falar que eu preciso virar se fosse eu nessa aula, eu já ia falar, não existe mais equilibrar tem hemorrágica, tem grupo A, B, C, D. Se você está com essa coisa, eu sou velho. Então, não tem coisa nenhuma. Ah, isso. Ela queria fazer aquela gente. Ela é a que manja da declaração pela voz. Como é que foi isso? Então, assim, são coisas diferentes, mas como ele dá o bloco, não se atenta ao que ele fala, da forma que ele usa com vocês. Eu vou trazer coisas atuais para vocês. Quando eu faço a pergunta do paciente para ele dar aula dele, eu falo meus grupos. Vai ser a tela que faz o legal. Tá? Daí vocês vão falar com a gente. Todo mundo já entregou? Olha, a aula é 6, viu? Eu já uso pessoas cheias nesse pode estar aqui depende do nicho que vocês querem. Ah, porque a publicação, entendi. Peraí, tem que dar um oi, interessado, não. Não sei, o ano acabou de começar, né?
Vamos ver se a pessoa se aparece mais alguma coisa. Os outros não passaram, a gente mandou todos os congressos já. Ótimo. Mas quando acabou de começar, começou as dengue de novo, sempre tem uma coisa esquisita aí na dengue, os pacientes fazem umas coisas nada a ver. É legal. A leptospirose também está começando, é chuva. Eles ficam ainda no meio das poças de água, sem falar para dentro. Tomar Coca-Cola assim na latinha. Bicho, eu faço muito isso. Cuidado, viu? Essa vaga, ela vai poder ter um depósito lá para ficar xixi. É que a senhora não gasta nada, porque ela pega, compra fruta, ela lava lá. Deus me livre, Deus cuida de nós. Eu posso desligar pelo menos uma coisa aqui? Tem que se ver no Professor, peraí, que eu tinha ledo aqui, ó. Não, depois eu... Mas precisa da pergunta? Não, eu sei. Eu já dei um. Gabriel, pessoal, vai fechar a faculdade. Cabe edição, não? Mata isso aí, tem que fazer. Tu vê que tu errou. Aí depois quando tu diz de novo, aquele cara não falava sobre isso. Mas é isso aí. Aí quando termina, tu vê de novo. Quando a gente vai lá de novo, e a coisa aqui, o negócio é só Também tá fazendo? Ah, tá. Já o meu cheio. Você tem que ficar ao lado do setor. Aí essa parte de ciência científica, revistas, tudo assim, interessado, mas aí é legal, vamos ter, né? Para comigo, vão quer fazer uma residência na vida, e elas contam. Falta para turma. Turma 6. São quantas? 7? Qual que é a pergunta da 6? Eu nem lembro mais. Coloquei empate. Tá certo. Liga a continuação. Não coloquei dentro da
pode ter aplicativo, né? Vou te dar essa ajuda hoje. MAT. MAT. Pode chegar. E a 7 é sobre epidemiologia da leptospirose. Quando é que acontece a leptospirose? Época de chuva, quando fica exposto, enchente, essas coisas assim. Não sei se de infecção hospitalar está nesse cronograma e ISTs. Acidente ofídico. Acidente ofídico também do. É o segundo conteúdo que eu dou. Isso. Tudo aqui. Você já primeiro Muito bem, Gabriel. Mas tem que ser agora já? Já é amanhã. Pois é, de TCC, ela falou que é... Eu acho que é isso aqui mesmo. Que é pra mandar pra orientadora, pra ela assinar e já mandar amanhã. Porque amanhã a gente tem que mandar. Porque ela falou que tem que agilizar não sei o que Tem desse ano? Não, vou retirar. Tinha um neon desse ano, não tem? Não, do anel do ano passado também.
Não, ano passado também. Tem uma redondinha. Um negócio que absurdo aí, mano. Nossa, é um negócio Proporcional. Ela pequenininha. Tadeu. Daqui um monte de vou bater falando sobre o campeonato aqui da nossa internet. Euroknowledge. Você jogar lá atrás. Não gosto. Como você fez isso? Sim. Foi, imagina como criança, né? Que deve ficar. Ninguém vai tira, tá ligado? Meu cachorro comeu a minha pasta. Tu não faz as tarefas, né? Eu mesmo, agacho. Vou chegar no pau. Suco de papel de floresta, peraí. Falar com o professor de matemática. Esse é a proposta de começar esse ano. Eu não sei, chegaram e falaram. Cara, tava na consulta, que falou que não. Você nem tinha perto, você era o que agora é hoje. Ele já era hoje, agora é hoje, porque que está fazendo assim, vai chegar lá na Mas não era noite? Não, era só um. Era do seu trabalho, era só assim. Ninguém falou uma coisa. Até agora eu tô pensando, Cheguei lá. Achei que você tava com saudade. Ui, nossa. Tava morrendo. O que você acha dessa camisa? Mano, olha o livro. Enfim, né? Uma melhor. Queria uma peça de bola. Pode ser bem pequeno. Você qual tamanho? M, bebê. A Samir sabe. Tem bebê? Tem, acabou no bebê. Essa aí é a. Caralho, mané. Vamos pegar várias fofocas.